Oi pessoal, tudo bem com vocês? O artigo dessa semana é um artigo sobre o uso da hialuronidase como fator determinante para solucionar possíveis intercorrências como necrose, por exemplo. O autor desse artigo é o De Lorenzi, Cláudio De Lorenzi, que é uma referência, um grande estudioso desse tema, sobre estética, harmonização facial. Então, todos os estudos dele não têm conflitos de interesse com marcas comerciais e são artigos relevantes, com ele expressivo. E vocês podem começar a reparar que todo congresso sempre tem lá um artigo do De Lorenzi sendo explicado. Eles usam muito os estudos desse autor nesses congressos, nesses grandes congressos e tudo mais. Bom, esse artigo especificamente ele fala sobre o uso da hialuronidase em grandes doses de hora em hora. Então é um protocolo que o autor criou, tá? Antigamente, pessoal, era comum a gente ver relatos, né, de autores falando do uso diário de hialuronidase em caso de necrose. Então, eles usavam pouca quantidade de hialuronidase, com medo dessa hialuronidase degradar de forma permanente o ácido hialurônico da própria pessoa, né, que já é presente no tecido natural daquele paciente. Então, por receio e falta de estudos, utilizava-se em pouca quantidade, em baixas doses, de forma diária, ou seja, uma vez por dia, e paralelo a isso fazia-se um tratamento também com câmara hiperbárica e tudo mais, nitropasta e tudo mais. Nesse artigo que eu postei, o autor ele não usou nenhum outro tratamento complementar, ele usou só a hialuronidase em altas doses e teve sucesso em todos os casos. Então, é um relato, nesse artigo é um relato do autor, dizendo que em 3 anos, em todas as intercorrências que ele teve, ele não usou nenhum outro tratamento, ele só usou a hialuronidase. E ele explica os motivos, então vale muito a pena a leitura desse artigo. Ele está em inglês, ele é um artigo comprido, né, muito grande, muito extenso, porém muito completo. Em alguns trechos ele se torna um pouco repetitivo, e eu fiz a tradução para vocês, tá? A tradução não está perfeita, porque como eu traduzi, né, e o meu inglês não é lá exemplar, né, o meu inglês, eu fiz a tradução em alguns termos, às vezes pode ser difícil de ser traduzido, mas eu acho que ficou boa, no final das contas a tradução ficou legal. Outras coisas interessantes desse artigo, ele propõe para uma região necrosada ou com risco de necrose, ele sugere 500 UTRs de hialuronidase, para 2 regiões acometidas 1000 UTRs e para 3 regiões 1500 UTRs de hora em hora. Então esse é um protocolo que ele criou. Ele também usa muito o termo inundar a região ou encharcar a região, que é assim, ele diz que é o ideal. Não é para a gente subdosar, é melhor a gente colocar bastante quantidade mesmo. A gente sabe que a enzima hialuronidase ela afeta sim o ácido hialurônico que nós temos, porém esse que nós temos ele é reposto rapidamente, questão de horas ou de dias. Então não precisa ter medo de usar. É lógico que a gente tem que fazer um teste alérgico antes para ver se a pessoa tem alergia de hialuronidase. Isso é um teste subcutâneo, né, que é feito antes. Outra coisa interessante desse artigo, bom, ele é um artigo bem completo, ele fala várias coisas, assim, ele fala também que o uso até de cânula pode gerar uma intercorrência, principalmente em tecidos com cicatrizes, tecidos cicatriciais. Então, dependendo da cânula que a gente utiliza, à medida que a gente coloca a cânula, que a gente vai tirando ela para fazer a retroinjeção, o ácido hialurônico ele pode percorrer esse caminho, esse túnel que foi criado pela cânula e entrar no lúmen do vaso, principalmente em tecidos cicatriciais. São eventos raros, mas que o autor traz assim de uma forma até inovadora. É um artigo recente, né, de 2018, mas vale muito a pena vocês lerem. Ele também fala sobre casos de cegueira, onde o paciente perde a visão durante um preenchimento, por exemplo, que o paciente cita que está perdendo a visão. Nós temos que agir rapidamente, aí são 90 minutos para resolver, senão a chance disso virar permanente é grande. Então ele cita várias coisas, é bem interessante mesmo. Eu acho que esse artigo todo mundo devia ter assim
como leitura obrigatória. Além disso, pessoal, é importante vocês saberem que essa enzima hialuronidase ela tem que estar no consultório de vocês usando ou não. Porque se acontece um evento como esse de necrose, ou se você preenche o paciente e vê que está com levedo reticular, por exemplo, ou uma isquemia, você tem que ter, porque senão às vezes não dá tempo de você encomendar uma hialuronidase e ela chegar no seu consultório, dependendo de onde você mora, se você mora no interior, por exemplo, é super arriscado. Então vale a pena sim você ter no seu consultório, não é nem que vale a pena, é uma questão quase que obrigatória mesmo, de necessidade, nós temos que ter em nosso consultório. É comum até que a gente saiba que às vezes a gente não usa e acaba vencendo, e tem que comprar novamente, não usa, vence, compra de novo. Mas é isso, tem que ter no consultório, tá? Eu vou deixar aqui, além da tradução do artigo, eu vou deixar aqui também um protocolo, entre aspas. Por que entre aspas? Porque não serve para todos os pacientes e a gente tem que saber a condição de saúde de cada paciente. Mas enfim, é um esquema do que fazer em caso de suspeita ou de necrose confirmada, enfim, de uma obstrução, né, que você nota que está isquêmico ou que está com levedo reticular, o que você deve fazer? Então eu peguei esse esquema, eu peguei da Prospere, que é uma escola para dentistas que fica em São Paulo. Já fiz vários cursos lá com o Dr. Daniel Machado, eu recomendo, fiz curso inclusive sobre intercorrências, é um curso que todo mundo também devia fazer. E também peguei um pouco sobre o que esse artigo falou, peguei um pouco sobre o que o Dr. Marcelo Gemani recomenda, enfim, e os medicamentos que a gente tem que entrar também em caso de necrose, medicamentos intraorais. Então tá tudo aqui explicadinho para vocês. Eu vou deixar para vocês, salvem no celular de vocês, tenham esse material, que se um dia vocês precisarem, vocês vão ter a que recorrer, tá bom? É isso, pessoal. Semana que vem teremos outro artigo. O Thiago não está aqui comigo porque ele teve que atender uma paciente e eu só tive esse horário para gravar esse vídeo, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Isso daqui, esse grupo, o intuito é justamente gerar estudo mesmo, né? Para a gente aprimorar nossos conhecimentos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo em particular, no meu WhatsApp mesmo, ou no meu Instagram, @dr_diogo_branco. E é isso, tá bom? Esse foi o artigo de hoje do De Lorenzi. Então, hialuronidase pulsada em altas doses. Vale muito a pena a leitura desse artigo. Leiam o original em inglês ou a minha tradução também, tá? Mas enfim, leiam, que vale a pena. Obrigado, um beijo e até mais.